Olá amigos, esse é o Repórter Antiquado, a testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquados ao tempo que às sextas-feiras, com exceções aos sábados, traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será The São Paulo Highway Company Limited. Quer acompanhar? Após a vinheta. A The São Paulo Highway Company Limited foi uma companhia de estrada de ferro do estado de São Paulo, né? E a companhia ficou em operação entre os anos de 1867 ao ano de 1946, quando acaba o tempo de exploração da companhia e acontece a encampação por parte do governo brasileiro, que a transforma na estrada de ferro Santos Jundiaí. E a SPR contava com 139 quilômetros de estradas de ferro em bitola irlandesa, que vem a ser 1.600 milímetros. E originalmente suas linhas ligavam as cidades localizadas no Planalto Paulista através da estação Jundiaí ao litoral do estado de São Paulo, com a estação Valongo Santos. Vamos falar um pouco sobre a São Paulo Highway. Antes de falar de fato sobre a companhia, temos que fazer um resgate histórico para entender como tudo aconteceu de fato. Ao ano de 1727, Francisco de Melo Palheta introduz às terras brasileiras o cultivo do que se tornaria um dos principais produtos do Brasil, no caso da exportação, que no caso é o cultivo do café. Isso sem saber, claro, que posteriormente seu consumo iria explodir no mundo por parte do estouro da Revolução Industrial no continente europeu, o que trouxe um grande desenvolvimento econômico nas regiões cafeeiras. Assim, foi a partir do século XIX que o café tomou o lugar do açúcar como principal produto no que se diz a exportação nacional. O Rio de Janeiro, até então capital federal, foi o pioneiro no cultivo do café, porém a expansão das regiões cafeeiras foi se expandindo até o Vale do Paraíba e até se consolidar ao interior paulista, mais específico, nas regiões de Campinas, Rio Claro, Araraquara, Ribeirão Preto e Mogi Mirim. Porém, isso acontece pois a cultura cafeeira esgota o solo com uma certa rapidez, fazendo com que os polos produtores tivessem que se deslocar. Porém, com o tempo, esse deslocamento afastou os cafezais dos portos da capital federal e a alternativa encontrada seria o Porto de Santos no litoral paulista. Porém, havia um problema a ser vencido, que era um desnível de 800 metros, que era a Serra do Mar, e isso atrapalhava muito o escoamento do produto. A travessia do Planalto para a Baixada Santista era feita por intermédio de tropas de mulas, que continham centenas de animais e principalmente eram feitos pela Estrada Velha de Santos. Seu percurso existiam muitas pousadas para que os viajantes descansassem e pastos para os animais, porém outros caminhos, como a antiga trilha Tupiniquim, né, que mais tarde seria usado de base para o traçado da SPR. E se tudo isso não fosse um grande obstáculo, para os cafeicultores paulistas, as estradas usadas eram precárias. Um exemplo disso foi por excesso de trânsito de tropeiros. A Estrada Velha de Santos chegou a ser quase interditada com apenas 2 anos de existência. Com isso surgiu uma restrição do cultivo do café até a região de Rio Claro. Isso acabou por encarecer a viagem para qualquer localidade além desse limite, tornando inviável qualquer atividade e parte da safra sempre acabava se perdendo durante o trajeto. Devido a todos esses fatores, era urgentemente necessário o estabelecimento de uma via eficiente que pudesse transportar as mercadorias e fazer transposição de pessoas pela Serra do Mar. Foi que então, devido a esses empecilhos, um grupo de brasileiros, ao ano de 1839, submeteu à apreciação do engenheiro inglês Robert Stephenson um anteprojeto que se referia à construção de uma estrada de ferro através da Serra do Mar. Pois
pois essa constituía um certo entrave para o progresso da Baixada Santista e do próprio estado de São Paulo, né? E também a Serra do Mar era responsável por isolar o Porto de Santos da região produtora. Porém, o projeto brasileiro foi considerado prematuro e abandonado posteriormente. Um ressalto: Robert Stephenson era filho de George Stephenson, que era o inventor da primeira locomotiva a vapor e responsável pela ferrovia entre as localidades inglesas de Manchester e Liverpool. Ao ano de 1859, me desculpem, o Barão de Mauá, junto com um grupo, convenceu ao Império que era importante uma estrada de ferro ligando a capital paulista ao Porto de Santos. Foi então que, por intermédio do Barão, que aconteceram os estudos e os exames do trecho compreendido entre a cidade de Jundiaí e o alto da Serra do Mar. O trecho correspondia aos 800 metros de descida e era considerado impraticável de ser construído, exigindo dos engenheiros uma certa perícia que só poderia ser realizada através de uma excepcional experiência, e por isso o Barão de Mauá foi atrás de um dos maiores especialistas do ramo ferroviário, que foi o engenheiro britânico James Brulles. Porém, aconteceram dúvidas sobre o projeto da estrada de ferro referente aos custos da sua construção, já que o contrato esboçava uma estrada de ferro de bitola larga, que se refere a bitola irlandesa mesmo, de 1.600 milímetros, né, que é 1,6 que é 160 centímetros, desculpem. E através do traçado era mais curto entre Santos e Jundiaí. Brulles veio examinar a serra e chegou à conclusão de que a estrada de ferro podia escalar ela por um custo dentro dos limites estabelecidos e aceitou o contrato com a conclusão do engenheiro. Agora faltava alguém disposto a executar o projeto. Isso ficou a cargo do engenheiro Daniel Maxon Fox, e o mesmo já havia adquirido experiência na construção das ferrovias nas montanhas do país de Gales e nas encostas dos Pirineus. E a descoberta do traçado definitiva foi feita começando a partir do litoral paulista. Em sua obra Café, Ferro e Argila, o autor Fábio Cirino conta que Fox percorreu a Serra do Mar de cima a embaixo, mas a descoberta de uma passagem através da muralha da serra, na qual os trens poderiam trafegar, só foi encontrada quando o engenheiro desembarcava em Santos, pois essa só era possível se avistar de longe. Nesta ocasião, Fox percebeu uma fissura que se estendia do cume, sendo a mesma interrompida por uma grota, aparentemente intransponível. A grota funda deste ponto foi possível vislumbrar a rota definitiva para a estrada de ferro ao longo do vale do rio Mogi. Foi então que Fox propôs que a rota de escalada da Serra do Mar fosse dividida em 4 declives, com os comprimentos de 1781 no primeiro, 1947 no segundo, 2096 no terceiro e 3.139 metros no quarto. E respectivamente, cada um detém a inclinação de 8%. Ao final de cada declive seria construída uma extensão de linha de 75 metros de comprimento chamada de patamar, que tinha uma inclinação de 1,3% a cada um destes patamares. Deviam ser montadas uma casa de força e uma máquina a vapor para locomover os cabos de tração. Após essa proposta ser aprovada, surge assim uma nova companhia, que é a de São Paulo Railway Company Limited, né? Ou limitada. E muitos engenheiros e trabalhadores vieram também de outros países, como Suíça e Alemanha. Alguns deles passaram a residir na cidade de Itu e muitos vieram para outras cidades também. Posteriormente fizeram parte do ciclo do café, como Rio Claro e Araras. Uma das famílias que residiram em Itu, posteriormente em Araras, vindos da Suíça para trabalhar na São Paulo Railway, foi Frederick Ruger, e seus descendentes residem atualmente na cidade de Araras, no interior de São Paulo.
Foi ao dia 15 de março do ano de 1860 quando se teve início a construção do trecho ligando Santos a Piçangueira, ao pé da serra, contando com 20 quilômetros. Para isso, houve a necessidade de construir duas pontes paralelas com comprimento de 150 metros, trazendo assim uma ligação de Santos ao continente. E posteriormente tiveram que ser transpostos, o rio Mogi, com uma ponte que continha 3 aberturas, cada uma com 20 metros, e o rio Cubatão, com uma ponte de 4 aberturas de 23 metros cada uma. No alto da serra foi criada uma estação que serviu de acampamento para os operários, que foi chamada de Paranapiacaba. E essa possibilitava a troca de sistemas pelos trens. A estrada foi construída sem o auxílio de explosivos, pois o terreno era muito instável, e a escavação das rochas foram feitas com cunhas e pregos. E alguns dos cortes chegam a ter 20 metros de profundidade para proteger o leito dos trilhos de chuvas torrenciais. Foram construídos paredões de alvenaria de 3 a 20 metros de altura, o que consumiu cerca de 230 mil metros cúbicos de alvenaria. É muito trabalho. Você imaginar que isso daí foi tudo aberto na mão. Esses caras merecem o lugar deles na história. A despeito de todas as dificuldades, a construção terminou 10 meses antes do tempo previsto no contrato, que era de 8 anos. A São Paulo Highway foi aberta ao tráfego ao dia 16 de fevereiro do ano de 1867, e o grande volume de café transportado para o Porto de Santos fez com que, em 1895, se iniciasse a construção de uma nova estrada de ferro paralela à antiga, chamada de Serra Nova. Para essa nova estrada de ferro foi utilizado um sistema endless rope, ou sem fim, E nesse sistema o percurso era dividido em 5 seções. Cada uma delas havia máquinas de 1000 cavalos instaladas em posições subterrâneas, embora essas máquinas não ultrapassassem a potência de 951 cavalos. Para cada composição que subia, havia uma outra composição de peso próximo ou equivalente, de modo a contrabalancear as forças de subida e descida da mesma maneira, permitindo que as máquinas fixas um esforço mínimo. No deslocamento da composição de um plano para o outro, uma máquina chamada de locobreque, que acompanhava os vagões, possuía uma tenaz que se prendia ao cabo impulsor até a seção seguinte, onde se realizava a mudança de cabo, e assim sucessivamente até o pé da serra. O sistema foi inaugurado em 1901, sendo apelidado de Serra Nova, enquanto a antigo de Serra Velha. Vamos falar um pouco sobre a queda do monopólio inglês, Que isso acontece em 1889, foram feitos os primeiros protestos contra o monopólio britânico sobre a rota do Porto de Santos. Porém, haviam leis que protegiam o contrato de explorações privadas das ferrovias, e assim não se poderia construir outra ferrovia dentro da distância de 31 quilômetros para cada lado da mesma direção que se seguia. Isso foi relatado bastante também no nosso vídeo sobre a Sorocabana, onde a gente conta as dificuldades por um outro olhar, na verdade, sobre o que aconteceu, com essa história do monopólio de 80 anos da São Paulo Highway, ou a inglesa como era conhecida. E a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro planejou ainda em 1889 construir uma linha nova partindo de Atibaia, seguindo o lado paulista aos pés da Serra da Mantiqueira, cortando o Vale do Paraíba até chegar ao Porto de São Sebastião, criando acesso das plantações de café paulista ao outro porto de escoamento para exportação. Porém, os administradores da SPR, ao saberem do projeto, compraram a estrada de ferro Bragantina, que estava bem no meio do trajeto necessário, e a expandiram, impossibilitando definitivamente a passagem de outra ferrovia na região, sem ferir as proteções do contrato vigente.
Ainda em 1889, por outro lado, também se projetou um novo trajeto que viria a ser a linha Marinque-Santos, a qual começou a ser efetivamente construída em 1929 pela Estrada de Ferro Sorocabana. E só foi inaugurada em 1935, quebrando efetivamente o monopólio inglês. Porém, ao dia 13 de setembro do ano de 1946, acabou o contrato de 80 anos da São Paulo Highway e ela foi encampada pelo governo brasileiro ao dia 27 de setembro do ano de 1947, sendo transformada assim na Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. O monopólio não fica para sempre, né? 10 anos depois, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí foi uma das formadoras da RFSA, juntamente com a Estrada de Ferro Central do Brasil, no estado de São Paulo. Na década de 1960, o volume de carga para o Porto de Santos aumentou e o sistema de locobrex tornou-se obsoleto. E ao ano de 1974 foi inaugurado o sistema de cremalheiras aderência, no traçado da antiga Serra Velha, utilizando locomotivas elétricas. E 10 anos depois, o sistema de locobrex da Serra Nova foi desativado para cargas. E a partir de 87, passou a ser utilizado somente para os trens turísticos que saíam de Paranapiacaba, né, ao quarto patamar da serra. No início dos anos 90, mais específico ao ano de 1994, com o fim dos locobreques turísticos, o sistema foi definitivamente abandonado. E em 1996, 2 anos mais tarde, a administração passou para a MRS, que se mantém até os dias atuais. E é isso, amigos. Resolvi trazer outra companhia de estrada de ferro, né, que entrou para a história nacional, né? E também, tipo, a gente pode, assim, aprender um pouco mais sobre a The São Paulo Highway Company Limited e sobre a estrada de ferro Jundiaí Santos, ou Santos Jundiaí, né? Temos outro vídeo no canal, como já citado durante a leitura, aqui, a apresentação, que nós temos um vídeo sobre a estrada de ferro Sorocabana, que irei deixar linkado abaixo para caso os amigos queiram ver. E essas são outras formas também de aprender sobre a história da malha ferroviária nacional, sua importância, suas dificuldades de engenharia empregadas para suas construções. E lembrem, né? Conhecimento nunca é demais. E é isso, amigos. Gostou do conteúdo que viu? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marquem todos, assim você pega o nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos ajuda a levar conteúdos como esse à plataforma. Sua inscrição é gratuita, você não paga nada e nos ajuda um bocado. O canal Antiquados ao Tempo está com a meta de chegar a 500 inscritos até o final deste ano. Quem puder nos ajudar se inscrevendo no canal, nós agradecemos de coração. E quando batermos a meta dos 500 inscritos, iremos fazer um vídeo especial. O que ainda nem eu sei. Mas vai ser um vídeo diferente, isso eu posso dizer. Gostou do conteúdo que acabou de assistir? Acha que merecemos o seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como sua inscrição é gratuita, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou do conteúdo que viu? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistirem mais essa transmissão no canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!